Boa noite, pessoal. Sou Rodrigo Gibim, da Gustatio Vino, falando aqui diretamente do meu cantinho do vinho, né? Todo mundo já foi dormir e aí eu fico mais tranquilo, sem barulho, sem interrupções aqui para conversar com vocês, né? Essa semana é uma semana muito especial para quem gosta de vinho, para quem trabalha com vinho, quem está se especializando, quem está estudando, né? Porque nós tivemos no dia 3 o Dia Internacional do Sommelier, né? E hoje, que é domingo, né, é comemorado o primeiro domingo de junho, é comemorado o Dia Nacional do Vinho aqui no Brasil, né? Então já estamos já no final da noite, ainda dá tempo de fazer a postagem homenageando esse dia tão importante para quem trabalha e para quem se empenha em aprender um pouco mais sobre o vinho, não só brasileiro, como mundial, né? E hoje o nosso assunto é muito diferente, né? Nós vamos falar sobre o penúltimo tema que eu falei foi sobre uvas do Japão, né? Por quê? Porque ninguém fala sobre uva do Japão. E agora eu resolvi falar sobre uvas da Croácia. E por que, Gibim, falar sobre uva da Croácia? Cara, porque ninguém fala sobre uva da Croácia. Ninguém fala. E aí, como sempre, né, eu deixo sempre no primeiro slide aqui algumas palavras-chave, né? Então nós vamos falar sobre as regiões, a história como um todo, a cultura e a originalidade das uvas, né? São muitas uvas autóctones que tem lá, são mais de 150 catalogadas e já teve mais de 400. Muitas foram perdidas aí no caminho que a gente vai comentar, né? E por que ninguém fala? Aí eu vou dar o exemplo aqui do material da BSDF, né? Então, estou terminando o curso na BS, estou terminando o curso no Senac também. Quando se fala de Croácia na BS, se fala em todo o material, tem uma palavra Croácia em todo o material, que é que está aqui no slide, né? Comentando que tem no leste europeu tem uva, mas não se comenta nada a respeito. Já no material do Senac, né, sommelier do Senac, aí já fala um pouco mais, são 3, 4 slides, né? Fala que a uva branca, da parte interior é mais importante, a Grazevina principal, a mais plantada, né? Mas não é a principal, que a gente vai ver aqui para frente, né? Fala da Plavac Mali, da Terbidag, que deu origem a Zinfandel e a Primitivo, tal. E fala um pouquinho de outras uvas das regiões, principalmente as uvas brancas, né? E essa Teran, que é a uva tinta também. E aqui um exemplo do litoral lá da Croácia. Então eu já falo um pouquinho mais, mas ainda é bem superficial, né? Então, já dizia o Walt Disney, né? Procure os caminhos mais difíceis ou impossíveis que lá a concorrência é menor. Então, como ninguém falou de Croácia, aí eu resolvi estudar Croácia para passar para vocês um pouco mais de relevo, o clima, a cultura da uva como um todo, da vitivinicultura dentro da Croácia, que é um negócio bem histórico, bem antigo, as principais regiões viníferas, né? As principais uvas autóctones, as mais utilizadas. Dessas 150 que estão catalogadas hoje, somente 40 estão sendo, vamos dizer assim, vinificadas, as outras são muito rústicas ainda, estão sendo estudadas e muitas foram perdidas, como eu comentei, né? E, por último, eu vou colocar as 10 principais vinícolas que foram premiadas na última década aí, e os principais vinhos dessas vinícolas. É só para consulta, né? Se alguém for para lá viajar, visitar, quiser ter uma noção, né? Eu já sei, já saberá quais são as principais uvas, as características das principais uvas, as principais vinícolas e qual vinho que eu posso trazer lá que seja mais premiado, né? Então, as vinícolas e os vinhos mais premiados na última década. Então, inicialmente, vamos falar sobre o relevo, né? Então, são dois países muito diferentes dentro de um só,
tem um país que é interiorano, né? Que é esse relevo do interior, que é bem mais de planície, de colinas, vales fluviais, principalmente do rio Danúbio, que ele fica aqui na direita essa parte mais verde escura, ele desce aqui da Hungria e passa aqui na divisa com a Croácia. E tem a parte da costa, né, do litoral, que ele é bem mais montanhoso, bem mais acidentado, que esses Alpes dináricos eles cortam aqui e separam o país basicamente em dois. Tem muitas e muitas ilhas, né? E essas ilhas vão ser responsáveis pela manutenção da vitivinicultura que a gente vai ver na parte de história e com isso, né, com essa parte de ilhas, com essa parte de montanhas e com a parte do interior bem continental, vai ter muitos microclimas separados que vão dar características muito distintas nessas áreas, né? Então, inicialmente na Croácia continental, que é interior, né? Que é essas duas verdes aqui. Né? As principais regiões, a Eslavônia, que é onde está aqui o mouse, tem o Danúbio, que é aqui do lado direito, né? Dá para ver, tem uma divisãozinha aqui, que é da Eslavônia com o Danúbio. Podunavlje, né? Que está aqui, tem essa Plešivika, não, Plešivka, é. O C tem pizza, como tsa, então Plešivca e Zagorje, né, que ficam aqui na parte norte do país, né? Então me desculpem os croatas aí, mas pô, é difícil para a nossa pronúncia aportuguesada, né? Mas eu vou tentar aqui. Olhei ali no Google como é que era a pronúncia, mas vamos tentar. E essa parte aqui interior, então, tem colinas suaves e onduladas, a altitude é bem menor, de 100 a 400 metros, bem diferente da parte de montanhas aqui. Vales amplos com boa drenagem, principalmente porque na parte norte aqui, onde é que está o mouse, tem um rio que é divisa aqui com a Hungria, e depois na parte sul, na parte leste, também tem o rio Danúbio que desce aqui da Hungria também. Né? Então, vales amplos, né, com boa drenagem. E plantações em encostas dessas colinas, procurando sempre a exposição solar virada ali para o leste, sudeste ou até sul, que é normalmente o que se é feito no hemisfério norte. Né? Então aqui exemplos aqui dos vales bem amplos, né, e das colinas onde são aproveitadas aqui as encostas para plantação virada para o sol leste, sudeste e sul principalmente. Né? Depois passamos aqui para a Croácia costeira, né, que é a Croácia do Mar Adriático, que é esse mar que está aqui, a parte azul. Né? Cadê? O mouse está perdido aqui. Isso, parte azul. Então, as duas principais regiões são a Ístria e a Dalmácia. A Ístria também é a Ístria e Kverner, mas vamos botar só como Ístria aqui. Que são colinas onduladas, principalmente na parte costeira. Depois, quando chega aqui no Kverner, aí sim que é a parte montanhosa. Altitude de 10 a 300 metros nessa parte costeira. As solos variados, terra rossa, que é uma terra mais vermelha, bem ferrosa, e calcário com boa drenagem, exposição solar moderada e boa ventilação com ventos do Adriático. Okay? Então, aqui os exemplos, né? A costa do Adriático, o pessoal fala que é maravilhoso, um lugar muito bonito. E aqui as colinas, né? Até chegar lá no fundo com as partes mais montanhosas, que é já o Kverner, né? Que é a região do lado. E na Dalmácia, que é a parte sul, que é onde está aqui em púrpura, né? meio rosa, meio vermelho, né? Tem outras regiões que é Peugé
não, Pelgeshak. O S com esse circunflexo ao contrário aqui é som de X. Então, Pelgeshak. Havar, que é uma ilha, né? Brat, Korčula, que também são as principais áreas aqui da parte sul. Já é um terreno bem mais montanhoso, lembrar que essa cordilheira Alpes Dináricos, ela desce aqui até aqui embaixo, né? Fazendo a fronteira também aqui com a Bósnia e Herzegovina. Tá bem montanhoso, com encostas bem íngremes, aí facilita bastante a drenagem. Solos pobres, que é bem pedregoso, né? E também tem solo calcário. As altitudes elas vão do zero desde o litoral, que aí ela sobe já mais até 500 metros por causa das montanhas. A exposição solar intensa, principalmente no período da tarde, né? O sol se põe no oeste, então ele pega a insolação do lado de cá, né? Que é onde tem as plantações junto com as ilhas, né? Reflexo do mar Adriático, então eu vou comentar também, isso aqui é bem importante, né? É um fator a mais de maturação das uvas, né? Esse reflexo do mar Adriático. E o vento, né? Obviamente, a ventilação mais intensa, deixando os vinhedos mais frescos e mais sãos, né? Então aqui é um exemplo bem marcante, né? Duas. Então você está aqui no litoral e rapidinho já sobe para a montanha aqui a 300, a 500 metros, que é a média ali, né? E depois ele desce e cai naquela parte mais plana do outro lado lá. Aqui também é outro exemplo bem marcante. Então vem do litoral, sobe aqui a montanha e depois ela vai caindo. E obviamente nessa parte de cá é muito mais próximo do litoral, muito mais úmido. E mais para dentro o clima continental é bem mais marcante, como a gente vai ver daqui para frente. Que é o próximo slide agora, né? Deixa eu só molhar a boca aqui. Então, clima. Esse relevo gera dois climas bem distintos, né? Que são moldados pelos Alpes Dináricos, como está aqui na foto de relevo, o que é marrom. Quanto mais marrom escuro, mais alto, né? Então tem o clima continental interior e o Mediterrâneo na costa e nas ilhas, né? E aqui o mapa de climas, vamos dizer assim, quanto mais azul é mais frio, né? O verde é médio, né? E o amarelo ele fica mais calor, junto com o marrom. Quanto é marrom é mais calor ainda. Então lá na parte interior, né, que é a Croácia continental, então é um clima continental severo, com verões quentes e secos e invernos frios e bem rigorosos. Então neva e neva bastante, né? Tem uma forte amplitude térmica, aí o que facilita a acidez natural das uvas, como a gente já conhece, né? A pluviosidade é de 700 a 1000 milímetros. Não é uma pluviosidade muito alta, né? Aqui no Vale dos Vinhedos chega até 1800, né? E em Bordeaux mais ou menos é 800, 850. Então tá razoável, né? Só que essa chove no inverno, então não tem problema. Durante o verão, a maturação das uvas ele é quente e seco. E aí favorece a maturação do vinhedo, né? E o estilo é estilo de branco aromático, né? Frescos e minerais, né? Minerais também nós vamos ter na costa, por causa dos ventos, da salinidade ali. Algumas uvas vão ter, as brancas vão ter essa característica mineral também. Mas, enquanto algumas uvas da costa são bem mais encorpadas, bem mais densas, né? Aqui no interior elas são bem aromáticas e frescas. Aí na parte costeira, né, e das ilhas, na Istria e o Kvarner, que é na parte norte ali, né, naquela península na parte norte, transição entre o clima mediterrâneo e o continental. Então tem o ar frio dos Alpes Dináricos que desce, né,
e se contrapõem com o ar morno do Adriático. Então eles se chocam ali. Tem esse vento que chama Bura, né, que ele sopra do interior para o litoral, secando os vinhedos. E ó, eu botei aqui um, um frame aqui de um vídeo, né, de como ele é forte esse vento. E outro exemplo aqui que como esse vento, quando ele bate, ele chega a modificar aqui a ponta de areia dessa ilha aqui, né? Então o vento forte mesmo. A pluviosidade é de 800 a 1000 milímetros, né? Também, como eu comentei, não é uma pluviosidade muito grande, muito extrema, né? E o estilo de brancos e tintos com excelente frescor e complexidade, porque tem essa dicotomia entre o vento frio e o vento quente. Então, as uvas e os brancos e os tintos ficam mais frescos, né? E complexos, mas não tão frescos quanto lá do interior. Ok? Isso. Aí na Croácia costeira e nas ilhas, que já pega ali a Dalmácia, que é a parte sul, é o clima mediterrâneo bem característico, bem marítimo, né? Com verões quentes e longos e invernos curtos e amenos. Aí é sol e é bastante calor, né? Alta insolação, então o pessoal que vai para lá, principalmente os turistas, falam que tem 3 sóis lá. Um que é o sol direto, que no verão faz muito calor, né? O outro que é o reflexo do mar Adriático, né? E o calor irradiado pelo solo calcário da noite. Então, tudo isso facilita uma maturação muito grande das uvas, né? A pluviosidade já cai bastante, né? No norte era até 1000 milímetros, no interior também. Aqui já 600 milímetros no máximo, ou seja, metade. A média é metade, né? Aí o estilo de vinho muda completamente. Aí já vinhos tintos, né? Mais encorpados, alcoólicos, potentes e ricos em taninos, né? E os brancos também são bem mais encorpados. Então, passando do clima, né, e do relevo, vamos falar um pouquinho agora da cultura do vinho, né? Então, ele é um elemento cultural essencial do cotidiano, isso há séculos e séculos, né? As uvas foram trazidas pelos gregos no século V antes de Cristo. Então, tem aí 2.700 anos de história, né, de vitivinicultura. O Império Romano, durante a época do Império Romano, a Croácia ela foi um dos principais produtores de vinho para Roma. Então tinha essa facilidade do transporte, era só cruzar o mar Adriático e a qualidade dos vinhos era muito boa. Então ele era um grande produtor para Roma, né? Na Idade Média, como em toda a Europa, né? As ordens religiosas foram os guardiões do conhecimento etnológico, então eles mantiveram ali o conhecimento. Mas aí veio o domínio otomano nos séculos 16 e 17, e aí, como a gente sabe, né, a bebida alcoólica ela não é tolerada atualmente pelo islamismo. Então existem relatos aí que antigamente, logo no começo da religião muçulmana, o profeta Maomé, até que ele não fazia vista grossa, vamos dizer assim, mas depois teve um evento que uns discípulos que acompanhavam ele deram um showzinho e aí ele deu foi mais incisivo, vamos dizer assim, e aí com a radicalização posterior, né, dos conhecimentos, aí foi abolido totalmente. E aí quando chegou lá na Croácia, eles tiraram, eles aboliram muitos dos vinhedos, né? E com isso muitas uvas foram perdidas, muitas uvas autóctones foram extintas, né? E as que não foram ainda eram cultivadas para suco de uva, né? Que ainda tomava uva a granel, ou para uva passa, né? Que foi
a religião muçulmana permitia só esses dois tipos de consumo. A uva natura, o suco de uva não permitiam muito, porque se você deixar o suco de uva lá, ele vai fermentar e vai virar vinho, mas a uva natura e para a produção de uva passa. Então, mas nesse período houve uma grande destruição dos vinhedos, principalmente no interior. Por que no interior? Porque no litoral era muito acidentado, então a ocupação, vamos dizer assim, era mais difícil, naquela época principalmente, né? E tinham muitas ilhas. E nessas ilhas existem até hoje o cultivo de uvas muito importante. Então, o domínio muçulmano não conseguiu, vamos dizer assim, dominar completamente todas essas ilhas e arrancar os vinhedos de todas as ilhas. Então, houve a perpetuação, graças a Deus, da viticultura no litoral e principalmente nas ilhas ali da Dalmácia, na parte sul, né? Aí chegou a filoxera no século XIX, aí a economia colapsou, né? E houve imigração de viticultores para outros países, Nova Zelândia, Austrália, Chile e Estados Unidos. E aí todo mundo pergunta, caraca, a Zinfandel, lá dos Estados Unidos tal, e a gente vai ver que a Zinfandel vem da Tribidag, que é uma uva que veio daí, que é da Croácia. A origem e a Primitivo também veio da Croácia, né? Então, tudo leva a crer que esses viticultores que saíram nesse período aí no século XIX para os Estados Unidos, devido à crise, já levaram uva para lá, né? A Zinfandel para lá, que não era Zinfandel, era Tribidag, e chegou lá como Zinfandel, né? Na parte histórica tem outro cara que levou também, né? Mas pode ser, né? Mas já tem um fato histórico aqui que a gente não pode desconsiderar, ok? Aí no período iugoslavo, né? Então a gente sabe que a Croácia fez parte, era parte o país Iugoslávia, né? Que na cortina de ferro lá de 45 a 91, após a Segunda Guerra Mundial, era dominado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Que é quem controlava toda essa área. Então, nesse período, depois de toda essa miséria, né, dos muçulmanos que arrancaram as vinícolas, da filoxera, da crise, né, ainda veio a cortina de ferro, e aí as vinícolas que eram proprietárias das famílias, né, que tinham heranças ali seculares, foram privatizadas e incorporadas a grandes cooperativas estatais chamadas-se combinatos, né? E aí a União Soviética era vinho em massa, eles queriam produção, 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 vinhos genéricos sem identidade de terroir para abastecer principalmente o mercado soviético lá de Moscou, okay? E aí, mais ainda, além da parte muçulmana que teve os vinhedos arrancados e com a extinção de muitas castas, né? Nesse período soviético do domínio lá na Iugoslávia, aí muito mais as castas nativas foram extintas. Por quê? Porque as castas nativas, normalmente, elas não são tão doces, vamos dizer assim, elas têm uma baixa produtividade, têm uma altíssima acidez, né? Ou seja, elas têm que ser domadas. E a produtividade é baixa. E aí o que não é produtivo para o soviético acaba, né? Então, das 400 castas que haviam, que estavam catalogadas até este momento, né? Hoje existem mais de 130 ali, 130 e pouquinho, que estão, que há cultivo hoje na Croácia. E desses 130, 40 são utilizadas para a viticultura de vinhos, né? Obviamente, às vezes são uma produção muito pequena,
mas ainda temos 130 ainda que 130 e poucos que sobrar. Que é o que está acontecendo hoje no presente, né? Recuperação dos vinhedos pelas famílias ancestrais. Depois que caiu aqui a União Soviética e houve aquela dissolução do país Iugoslávia em vários países, né? Então as famílias recuperaram suas terras e recomeçaram os plantios das uvas que tinham lá, né? Aí investindo mais em tecnologia. E hoje a Croácia é o sexto país do mundo em consumo per capita, né? Nas estatísticas de 2025 foi 31,3 litros por pessoa por ano. Nós estamos em 3, né? O Brasil está em 3. Então estão 10 vezes mais que a gente aqui. Então eles bebem bastante vinho. A gente vê a importância do vinho dentro da cultura e da sociedade croata, né? E as regiões viníferas, né? Então deixei aqui 2 mapas com as principais regiões, as macro-regiões, né? E vamos passar agora uma por uma. Então, lembrando que uma divisão bem grande, a parte interiorana e a parte do litoral com estilos bem diferentes, né? Então, a Croácia Central, que é a parte lá do interior. Então, ao redor da capital Zagreb, vinhos brancos com alta acidez e espumantes. Aí tintas Frankowka, que é a Blaufränkisch, né? A europeia Blaufränkisch. Pinot Noir, Pinot Gris, Cabernet Sauvignon e a Merlot. E as brancas, né? Chiclet, Grachevina, que é a Welsh Riesling, europeia. Essa Grachevina é a uva branca mais plantada, né? Kvralgevina, o Schipel, que é a Furmint, lá, húngara, também conhecida como Moslavak também, Sauvignon Blanc, Riesling e Chardonnay. Isso nessa parte perto de Zagreb, que é a capital, né? Parte norte. Aí a parte mais oeste aqui, esse verdinho aqui, ó, esse verdinho claro, né? Que é Eslavônia, fazendo fronteira com o rio Danúbio também. Vinhos brancos com alta acidez espumantes. Aí a Francova também, que é a Blaufränkisch, Merlot, Cabernet Sauvignon. Aí a brancas também, Grachevina, né? A Traminac, que é a Gewürztraminer, a Pinot Gris, Pinot Civi e a Chardonnay, né? Então, foco mais em uvas, muito mais uvas brancas do que tintas aqui. Opa. Aí passando aqui para o lado oeste, lado leste, né? Oeste, quer dizer, oeste, que é Istria e Kvarner, que é essa parte de cima aqui, onde está o mouse, amarelo e meio laranja. Fronteira com a Itália e a Eslovênia, né? Estão bem aqui em cima, a Eslovênia e a Itália já aqui em cima. Tem só uma pequena partezinha aqui que é da Eslovênia, mas estão muito bem próximos, né? É uma região mais vanguardista e tecnologia avançada porque está mais próximo da Itália, né? Então a tecnologia e técnicas chegam ali primeiro. A tintas Terran, Sichigot, que é a Shushkan, Merlot, Cabernet Sauvignon e a Refosco italiana aqui, né? Então já vê. E brancas seria a Malvasia istriana, que é a principal uva, é a mais importante uva branca, né? Não é a mais plantada, mas é a mais importante. A Gelatina, o Z tem som de J, Gelatina, Chardonnay e Sauvignon Blanc. E na Dalmácia, que é a parte sul, né, que é a faixa costeira das ilhas. Aqui chega primeiro a tecnologia aqui, mas aqui que são as vinícolas mais desenvolvidas, vamos dizer assim. Aí Plavac Mali, que é a principal uva tinta, a Babit, não vou me atrever a falar isso aqui não, mas é a Tribidrag, que é a pai
da Primitivo e da Zinfandel, ou a mãe, né? Plavina e Lazina. E as brancas, Pochip, essa GRK chama Greco também, que é Marastina, Bugava e Bugadnasha. Né? Bugadanusha. Né? É difícil falar. Mas a Pochip e essa GRK, que é grego, são bem famosas, que a gente vai ver a ficha técnica delas depois. Assim como a Plavac Mali também. Terbidrag e tal. Mais famosa a gente vai abordar aqui. Começando já pela a mais plantada, né? Krashevina, ou Welsh Riesling. É a mais plantada na Croácia, ela tem um visual amarelo palha, com reflexos esverdeados. Aí puxando as frutas cítricas ali, limão verde, maçã verde, limão, toranja, pêssego branco, né? Flor de sabugueiro, e uma parte herbal ali de grama cortada e mineral também, como a gente viu que não só os do litoral norte, né, como a do interior, tem esse toque de mineralidade em algumas uvas. Né? Acidez alta, né? A gente viu que os vinhos lá são mais refrescantes, com alta acidez. Corpo leve a médio e final curto e levemente amendoado. Então tem aquele amargorzinho que particularmente eu não gosto muito. Aí Skrlet, né? É um amarelo palha mais brilhante, um pouquinho mais. Esse é claro, né? O Grachevina, e esse aqui, o Sklet, já é um pouco mais intenso, né? Um palha mesmo. Né? Com floral, ervas, maçã, pera, pêssego, né? Uma acidez também vibrante, corpo leve e álcool baixo a moderado, que essa uva também é a uva do interior. Tá? A Malvasia estriana já é litoral, né? Que é a principal uva da Croácia, amarelo esverdeado. É interessante como a casca dela é bem fina, dá para ver dentro direitinho dos bagos, né? Aí aromas de acácia, né? Camomila, maçã verde, pera madura, aí já tem um pouco mais de corpo, né? Pêssego, mas ainda tem a parte cítrica e as notas herbáceas de mineralidade. Né? Lembrando que o litoral, principalmente na parte norte, tem a contrapartida entre o vento que vem frio do interior e o vento quente do litoral, então tem essa mescla de corpo com frescor. Né? Acidez moderada a vibrante, corpo leve a médio e final amendoado também. Né? A Pochip é um amarelo palio brilhante com reflexos esverdeados. Né? Aí frutas cítricas, maçã, pêssego, damasco, já figo seco, floral, ervas mediterrâneas e mel quando ela já está mais madura ou já evoluiu um pouco na garrafa. Né? Tem um pouco mais de corpo. Acidez refrescante e vibrante, corpo alto, né? Então vai pegar mais álcool também, ela amadurece mais. E álcool moderado a alto, né? E final amendoado também. Então você viu que todas têm um finalzinho amendoado. A Pochip aqui também é litoral, já litoral sul, né? Da Dalmácia, principalmente. Por isso que ela tem esse álcool, ela amadurece mais, é bem mais quente, tem um álcool corpo mais alto e mais álcool. Né? A GRK, o grego, também é litoral sul, principalmente. Um amarelo palha brilhante, fruta cítrica, pêssego, damasco, melão, pera, notas herbáceas e salinidade. Acidez vibrante também, corpo médio a encorpado. O álcool também bem presente e final amendoado. Então, todas. Eu vou viajar para a Croácia daqui a pouco. Né? Um dos motivos também que eu quis estudar mais. As próximas férias aqui eu vou para lá. Mas confesso que esse final amendoado em todas as uvas brancas, né, não está me agradando muito. Não sei se lá vai ser diferente. Né? Teve um amigo que foi para lá
esteve lá agora há poucos dias, inclusive, e ele me falou que principalmente essa GRK é uma uva bem interessante, né? Mas ainda não trocamos figurinha das impressões dele. Vamos ver. A Teran já é uma uva, a gente vê que o aspecto dela, ela parece ser bem rústica, né? Bem escura. Eu achei bem interessante, né, o aspecto dela, né? Ela tem um visual vermelho rubi escuro, né? Aroma de fruta silvestre, cereja ácida, interessante, né? Cereja ácida, amora, pimenta do reino e tomilho, parte herbal bem forte aqui e de especiarias, né? Acidez suculenta, deve ser uma acidez bem alta, taninos marcantes, estruturado e com um final longo. Ela está mais para a parte norte do litoral aqui, essa uva Teran, né? A Tribidrag ou Krzyżanek Kasztelanski, né? Que é a mesma uva que a Primitivo e a Zinfandel, né? A origem é croata. O visual rubi profundo e intenso, né? Aroma de frutas pretas, frutas vermelhas maduras, amora, ameixa, especiarias doces, canela, baunilha, café, que é o que a gente já conhece da Primitiva e da Zinfandel, né? Mas quem vai lá e toma a Tribidrag fala que é um pouquinho diferente, né? Estou curioso também para tomar essa uva lá, para tomar o vinho dessa uva lá. Acidez média equilibrada, taninos médios e macios, né? E o álcool alto porque ela está principalmente na parte sul, né? Da Dalmácia, bastante calor, bastante sol, bastante maturação de uva. Plavac Mali, que é a principal uva da Croácia, que ela é filha, vamos dizer assim, da Tribidrag, né? Uma descendente. Não é a mesma uva, mas é uma parente da Primitivo da Zinfandel barra Tribidrag, né? O visual rubi profundo e intenso. É interessante aqui, ó, a pruína, né? Como ela fica bastante esbranquiçada aqui na uva, né? O cacho dela é bem interessante. Rubi profundo e intenso, frutas pretas e vermelhas maduras, mirtilo, amora, cereja, figos secos, ameixa, especiarias e a parte herbal também. Acidez equilibrada, taninos marcantes, equilibrado e robusto, e o álcool pancada, né? Maior que 15. Então esse amigo meu que estava lá, um sommelier que está lá, o Gustavo Magajewski, ele falou bastante bem dessa uva aqui, né? Que recomendou bastante que tomasse. E aí, para finalizar a nossa viagem pela Croácia, da Decanter, as 10 principais vinícolas mais premiadas de 2013 a 2025, né? E os seus respectivos vinhos que foram premiados também. Então, a título só de curiosidade, se alguém tiver a oportunidade de viajar para lá e conhecer essas vinícolas, então aqui em cima é o nome da vinícola e a região, né? A cidade e a região, Motovun na Istria, Caldia na Istria, Slavônia na Dalmácia, Monjan na Istria, Lombarda Córchula, esse aqui também é na parte sul, né? E os vinhos respectivos aqui. Então, ó, o vinho premiado aqui é o GRK, Pochip, Granzevina, Krashevina, Possip, Chardonnay, entendeu? Tem uns nomes bem São Salvador, né? Nome bem portuguesado mesmo, né? Ó, da Teran, que eu comentei, na parte norte lá, da Malvasia Estriana, outra Malvasia, Teran. Então, para quem tiver a oportunidade de viajar e visitar, né? Eu não pesquisei a respeito de receptivo, de se tem degustação, etc. Tal, mas pelo que eu pesquisei em outras vinícolas menos famosas, né? Normalmente tem uma visita guiada, vamos dizer assim, por dia, e você pode chegar lá e no balcão, vamos dizer assim, e comprar degustação de vinhos, né?
pelo que eu vi nas vinícolas que eu pesquisei até agora. Ok? E aqui na Eslavônia também, Istria, então a grande maioria aqui dos vinhos mais famosos, né? Ou está na Eslavônia, na parte interior, ou está na Istria ou na parte da Dalmácia, que é o litoral. Ok? E aí, chegamos ao final dessa viagem, aqui 40 minutos, né? Gostou? Dê seu like, pô, ativa o sininho para que quando chegar algum vinho não, algum vídeo novo, vocês recebam aí e divulguem, principalmente para aqueles que gostam de viajar e para aqueles que gostam de uvas e gostam de vinhos, principalmente os vinhos diferentes, né? Que eu adoro provar vinho diferente, principalmente dessa região aí de Oriente Médio, do Levante, Macedônia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, esses vinhos diferentes que não chegam normalmente aqui no Brasil, eu gosto muito, né? E essa viagem, um dos motivos é para conhecer coisas novas em loco, além de viajar, obviamente, e passear com a minha esposa, né? Então, um grande abraço para vocês, né? Saúde, né? E parabéns ao vinho brasileiro e parabéns aos sommeliers do Brasil.